E graças a Deus. Isso. Dê uma salva de palmas pela palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo 13. Dê para mim de presente a sua atenção. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Eu não ouvi. Os dois irmãos achou aí. Filipenses capítulo 2, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Eu vou repetir porque é apenas esse capítulo. Filipenses 3, versículo 13. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Curva a sua fronte. Pai, fala conosco nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Te damos, Senhor, total legalidade sobre as nossas vidas. Fica à vontade, Espírito Santo, para falar, Senhor, aos nossos corações, para curar os nossos corações, para revelar, Senhor, em nossos corações a sua boa vontade. Eu entrego, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos, e assim eu oro crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas pela palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Oh glória. Irmãos, quantos acreditam que Deus tem uma vontade aqui? Deixa eu ver. Deus tem uma vontade. Amém? E a vontade de Deus, ela precisa ser atendida. Eu preguei na semana retrasada isso a respeito da soberania de Deus. Ele é um Deus que deseja ser atendido, que quer ser atendido. E eu especifiquei que Deus não é carente, Deus não necessita disso. Na verdade, somos nós que necessitamos. Quando Deus dá para Isaías uma palavra dizendo: olha, Isaías, os meus caminhos são melhores do que os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Eu sei o que eu tenho para você, eu sei a vontade boa, a vontade agradável para você, eu sei a vontade perfeita para você. Então Deus, ele tem uma vontade, mas não porque Deus tem carência. A vontade de Deus a vontade de Deus, e nós devemos atendê-la, é para que nós possamos ser aperfeiçoados. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? E a vontade de Deus é sempre boa, irmãos. Sabemos que Deus, ele tem um plano personalizado para cada um de nós. Sabemos que Deus, ele também tem um plano na sua totalidade para todos nós. Sabemos disso. Só que a grande questão é como descobrirmos o plano de Deus. Como descobrirmos a vontade de Deus. Como podemos saber qual é a vontade de Deus para nós. A verdade é que esse é um questionário que todo cristão carrega. Sim ou não? Saber o que Deus quer, saber qual é a vontade de Deus, o plano de Deus, é um questionário nosso que nós carregamos por todas as nossas vidas, por toda a nossa vida, na verdade. Só que para entender melhor a vontade de Deus, nós precisamos dividir a vontade de Deus em dois aspectos. O primeiro deles nós podemos classificar como um plano geral, o plano de Deus para todos. A vontade de Deus para todos os homens.
Quando o apóstolo Paulo, ele fala na sua primeira carta a Timóteo, ele revela que a vontade de Deus para todos os homens é que eles sejam salvos e que eles conheçam a plenitude da sua palavra. 1 Timóteo 2, versículo 3 e o 4 diz: isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, ser salvo e chegar no pleno conhecimento da palavra de Deus é a vontade de Deus para todos. E a verdade é que existem muitas promessas, muitas palavras dessas na Bíblia que nós podemos classificar como um plano genérico para todos os homens. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Esse é o primeiro aspecto da vontade de Deus. O segundo aspecto da vontade de Deus, nós podemos classificar como um plano específico de Deus. E nós encontramos na Bíblia vários relatos da vontade de Deus específico para o homem. Eu vou citar aqui o exemplo de Davi, Salmos 139, versículo 16. Eu acredito que essa palavra deixa isso mais amplo, deixa isso mais claro para nós. Salmos 139, versículo 16 diz: teus olhos viram o meu embrião, em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só dele existia. O que Davi está dizendo? Davi ele está afirmando que Deus tinha um plano específico, ou seja, um plano único, um plano reservado somente para Ele. A verdade, irmãos, que a expressão no ventre da minha mãe, Deus me escolheu, ela é bíblica. Amém? Nós encontramos isso na vida de Jeremias, nós encontramos isso na vida do apóstolo Paulo. E aqui quando Davi ele declarava dizendo, Deus viu o meu embrião, ele está dizendo, Deus já estava olhando para mim no ventre da minha mãe. Deus já estava escrevendo, já estava falando, já estava formando os planos dele ao meu respeito, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, antes dos meus dias serem prefixados, ou seja, existirem. Deus já tinha escrevido todos eles, o que eu iria passar, o que eu iria viver, o que eu ia sentir, o que eu ia transbordar. Amém? Agora, o que nós precisamos saber é que cada um de nós temos um propósito específico. Você tem um propósito específico. E a verdade, não importa o tamanho dele, não importa a grandeza dele, importa você atender o propósito da sua vida. Importa sim você atender aquilo que Deus te chamou para fazer. Ainda que seja remover apenas um copo do lugar, você tirar de um lugar e pôr no outro. Mas se você nasceu para fazer isso, cara, se você nasceu especificamente para fazer isso, você alcançou a plenitude, você alcançou o propósito de Deus na sua vida. Não importa o que você vai fazer, o importante é se você está atendendo o propósito de Deus na sua vida. O engraçado é que nós encontramos muitas pessoas perdidas ainda dentro do ministério. O problema é que nós encontramos muitas pessoas ainda sem direção, sem um foco, sem um propósito, perdida, não sabe o que faz. Muitas pessoas não sabem por que existe, porque veio ao mundo, porque passou a existência. Muitas pessoas estão tirando a sua vida, muitas pessoas estão tirando, não tem mais o prazer de viver, estão se suicidando, amém? Então pessoas estão tirando as suas vidas, irmãos. Estava conversando agora há pouco, aconselhando aqui uma pessoa, e ela dizia, pastor, eu sofri tanto que eu já pensei em tirar minha vida. Por quê? Porque
porque ainda não conheceu o propósito da vida dela. Porque quem conhece o propósito da vida, cumpre ele, irmãos. Quem vive para viver o propósito da vida, vai fazer de tudo para viver, para completar. Amém? O apóstolo Paulo, ele dizia que no final da sua vida, ele foi entregue como oferta de alabastro. Ou seja, como vinho derramado diante do altar. Ele ia, em outras palavras, ele estava dizendo que o sangue dele iria ser derramado. Ele foi decapitado, arrancar a cabeça do apóstolo Paulo, mas ele dizia: eu concluí o bom combate. Eu encerrei a minha carreira, eu guardei a espada, ou em outras palavras ele está dizendo, eu concluí o propósito da minha vida, e ele não sossegou até concluir esse propósito. Então nós precisamos entender que temos um propósito de vida. Deus deu dons para uns, diferente de outros, deu ministérios para uns, diferente de outros, tarefas, diferente para cada um de nós, irmãos. Descobrir exatamente aquilo que Deus reservou para cada um de nós, na verdade, nos ajuda a funcionar em harmonia para o propósito do reino de Deus. Então, se você ainda não conhece, se você não sabe qual é o propósito da sua vida, descubra, cara. Busca em Deus, fale com Ele. Intensifica a sua busca, intensifica a sua oração. Mas tem um ponto de partida. E esse ponto de partida é descobrir o plano de Deus na sua vida. Esse plano de partida é descobrir a vontade de Deus na sua vida. Aleluia! Nós precisamos conhecer, irmãos, a verdade específica de Deus para nós, ou pelo menos ter a consciência do que Ele quer de nós. Porque se nós conhecermos isso, ninguém vai poder te parar, irmãos. Ninguém vai poder te deter. Aleluia! Se você ter consciência, se você entender, você vai se comprometer com aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, com a palavra dele sobre a sua vida. Então você vai viver para um único propósito: cumprir o propósito dele na sua vida. João capítulo 18, versículo 37. Jesus, ele foi entregue a Pilatos. E quando Jesus foi entregue a Pilatos, Pilatos disse para ele: você é o rei dos judeus? Olha o que a palavra de Deus diz. Pilatos lhe inquiriu ou perguntou: então és tu o rei dos judeus? Ao que lhe respondeu Jesus: tu disse certamente que eu sou rei. Por esta causa eu nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo para Pilatos? Você está dizendo que eu sou o rei, e foi por isso que eu nasci, para se tornar o rei de Israel. Foi para isso que eu vim ao mundo. Em outras palavras, ele está dizendo: eu conheço o propósito da minha existência. Eu sei o porquê que Deus me enviou à terra. Eu sei porque eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus. Quando você conhece, você vai até o fim, irmãos. Quando você conhece o propósito de Deus na sua vida, você não toscaneja, você não dorme, você não vacila, você não olha para trás, você só tem um rumo, você só tem um foco, você só tem um destino, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo fala que todos nós estamos correndo dentro de um estádio, para alcançar um prêmio. E esse prêmio, sabe qual que é, irmãos? Esse prêmio é nós concluir o nosso propósito, para que só um ganhe, só para que Ele seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Se tudo
que você faz não tem exaltado a Deus, tudo que você está fazendo não tem glorificado a Deus, esse não é o propósito de Deus na sua vida. Não é a vontade dele para você. Jesus sabia exatamente o que Deus esperava dele. Por isso Jesus completou a sua missão de ir até a cruz, se entregar por amor a nós. Entender a missão, ou seja, entender o propósito de Deus, nos dá a condição de prosseguir. Por isso, nós precisamos de entendimento. Mais do que informações, nós precisamos entender. Cara, é bom ouvir a palavra de Deus. Como eu fico maravilhado quando eu ouço a palavra de Deus. Principalmente por pessoas do nosso convívio, pessoas que estão crescendo espiritualmente, pessoas que têm falado aos nossos corações aqui dentro da comunidade Clamor pelas Almas. Isso me deixa extremamente feliz. Tenho outros pastores que falam na minha vida, que me ensina, que me instrui através da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, ouvir a palavra de Deus. Mas eu preciso entendê-la. Porque a palavra de Deus na minha boca, irmãos, ela é mel, é agradável. Mas quando a palavra de Deus ela desce, ela vem aqui para o meu interior, no meu ventre. Quando eu entendo, quando eu conheço o meu propósito de vida, ela se torna amarga como o fel. Às vezes nós achamos que o evangelho ele é feito de promessas, que nós vamos ganhar, que nós vamos conquistar, que nós vamos ser, que nós vamos, que nós vamos ser tudo. Mas na verdade o evangelho, irmãos, é um evangelho onde nós abrimos mão das nossas vidas, da nossa vontade, dos nossos sonhos para viver o propósito de Deus, para viver o sonho de Deus, para viver a vontade de Deus. Por isso que muitas vezes isso vai se tornar dentro de nós amargo, porque nós vamos ter que beber do mesmo cálice que Jesus bebeu, porque em uma cruz Jesus dizia: Pai, seja feita a sua vontade. Seja feita, Senhor, Abba, Pai, Paizinho, seja feita a sua vontade. E Ele entregou a sua vida pelo propósito divino. E nós precisamos conhecer esse propósito, entender o propósito, entender a missão. Nos dá a condição de continuar, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo ele dizia: Deus opera em nós o querer e o realizar. Fale assim comigo: o querer, está fraco, irmãos, o querer e o realizar. Eu dei um título para essa mensagem: o querer e o realizar de Deus. O apóstolo Paulo dizia: pois é Deus quem produz em nós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Primeiro, Deus produz em nós o querer. Sabe o que isso significa? Significa o desejo, a paixão. O desejo, a paixão pelo propósito, é Deus que vai gerar em você. É Ele que vai fazer isso em você. Conhece a história de Neemias? Neemias era um cara que estava bem tranquilo, servindo o rei. Eu não vou falar o nome dele porque eu vou errar. Não vou tentar não. E estava tranquilão lá no palácio, de boa, né? Comendo o melhor da mesa do rei. Irmãos, eu já disse isso aqui, eu vou repetir. Eu gosto muito de filme, de série medieval, né? Eu gosto muito. É algo que me dá prazer de assistir, né? E eu fico assistindo esses vídeos, esses filmes, essas séries. E o rei lá no seu palácio, ele tem o cooperador, ele tem
o seu conselheiro, ele tem as pessoas que ele confia estar próximo dele. E essas pessoas que estão próximo do rei são pessoas extremamente abençoadas. Trazendo para o nosso contexto, são pessoas abençoadas, prósperas, são pessoas ricas, porque está comendo da mesa do rei. Tem de tudo que é bom, irmãos. Tem do melhor para eles. Tem segurança, tem proteção, tem comida. Amém? Nos filmes medievais tinha as mulheres, enfim, tinha tantas coisas boas. Só que o rei, aqui, ou melhor, o Neemias, ele deixou o palácio para uma cidade que estava em ruínas, para uma nação que estava destruída. Neemias, se você ler o livro de Neemias, a palavra de Deus vai dizer que ele chorou quando recebeu a notícia que os seus patrícios, os seus compatriotas, os seus irmãos estavam em miséria. Os muros de Jerusalém foram queimados, destruídos, os portões foram arrebentados, eles foram levados cativos, eles foram levados para ser escravos. E aí ele recebe essa notícia e ele fica desesperado. E a palavra de Deus diz que ele orou, ele jejuou por dias, irmãos. E aí o rei olhou o semblante dele, viu que ele estava triste, e ele perguntou para o rei. O rei fez uma pergunta para Neemias, e ele disse: o que está passando com você, filho? Que você está aí cabisbaixo, está triste? E aí Neemias fala: olha, o rei, a situação é essa, o meu povo está perecendo, e eu estou compadecendo deles, eu estou orando. Aí o rei fala: o que você quer que eu faça, que eu possa te ajudar? Eu farei. Para você entender o grau de amizade que Neemias tinha com o rei. Certamente o rei não ia falar isso para qualquer pessoa, irmãos. Talvez o rei tinha ele como um grande irmão, o irmão de sangue que ele nunca teve. Mas a grande questão é que Neemias disse para o rei: eu vou orar para Deus e perguntar para ele qual é a vontade dele. E aí quando Neemias faz isso, Deus produz em Jeremias uma paixão violenta. Produz em Neemias, aleluia, um desejo de restaurar os muros caídos de Jerusalém. Então ele volta para o rei e fala: eu quero voltar para minha terra para restaurar o meu povo que está em ruína. Então quem produz o desejo em nós pelo propósito é Deus. Amém, irmãos? E se esse desejo ainda não chegou sobre a sua vida, eu quero profetizar que ele venha hoje. Que você se torne desesperado pelo propósito dele na sua vida, pela obra que ele tem através de você, em você e através de você. Que essa paixão aumente nos nossos corações. Primeiro Deus, ele vai produzir em nós o querer, o desejo, a paixão. Somente depois dele produzir esse desejo nos nossos corações, que ele vai produzir o realizar. Ou seja, a capacidade, a condição de você fazer, de você realizar o propósito de Deus. Porque na verdade, irmãos, nós não somos capazes. Por isso que Jesus, ao contar a parábola da figueira, da videira, ele disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e ninguém pode fazer nada sem mim. Quem dá a capacidade para realizar é Deus. Então por isso nunca diga que você não pode, porque você pode sim através dele. Se você estiver ligado nele, se ele for a sua vida, se ele for a videira, se ele for aquilo que te sustenta, com certeza você será capaz de produzir aquilo que ele tem revelado a você. Agora, pastor, como saber se nós estamos na direção e no caminho certo?
Como que eu consigo definir isso, pastor? Simples, irmãos. Há um testemunho do Espírito no nosso interior, no nosso próprio espírito, que testifica isso. Olha que o apóstolo Paulo declarou em Romanos 8, versículo 14. E se quiser chamar a Bia lá para mim, por favor. Os cultos de quarta-feira têm sido mais, reduzido um pouco, então a gente quer terminar no horário certo, amém? Romanos 8, eu acho que ele já foi lá já, tá? Kate, meu irmão já foi lá. Tá. Abra sua Bíblia comigo aí, Romanos 8, versículo 14. Aleluia. Romanos 8, versículo 14. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. E aí o versículo 16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então existe um Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus testificando no nosso espírito, irmãos, se nós estamos na direção certa. A verdade de Isaías vai dizer para nós, se nós se desviar para a esquerda ou para a direita, sempre vai existir uma voz atrás de nós dizendo: filho, volte para o caminho, porque é o Espírito de Deus que nos conduz, irmãos. É o Espírito de Deus que nos leva ao propósito dele. É o Espírito de Deus que testemunha, que testifica ao nosso coração, ao nosso espírito, que nós somos filhos, que nós estamos na direção correta, que nós estamos vivendo, aleluia, debaixo do governo do Espírito de Deus, e não debaixo do governo da escravidão, que traz medo, que traz temor aos nossos corações. Nós recebemos um Espírito que nos adotou como filho, irmãos, e hoje nós podemos clamar: ele é o nosso Pai, é ele que nos dá direção. Nós somos confiantes e tememos a ele. Aleluia. A verdade, o que Deus quer revelar a nós, ele não vai comunicar em outro lugar, irmãos, antes que ele testemunha ou testifique isso no nosso espírito. Amém? Sabe qual que é o problema da nossa geração? Que nós estamos correndo atrás de profetas e não entende que nos tornamos filhos, e é o Espírito de Deus que fala conosco. Aí nós estamos correndo atrás dos profetas. E de fato, irmãos, eu não estou anulando de forma alguma. Eu acredito na palavra profética. Eu acredito que Deus tem levantado os profetas nessa geração. Mas é para confirmar aquilo que nós já recebemos de Deus. Aquilo que Deus já falou no nosso interior. Aquilo que Deus já falou no nosso coração. Você precisa ter uma definição. Nós precisamos ser pessoas definitivas e definidas, irmãos. Eu já ministrei isso há muito tempo atrás e eu vou ministrar novamente. Uma visão definida e definitiva. Nós precisamos ser tais pessoas que somos definidos, definitivos, irmãos, que não oscila. E eu não estou dizendo para você que nessa jornada não terá dificuldades e problemas. Não, teremos. Quantas vezes eu pensei:
será que, Deus, eu sou chamado para isso mesmo? Capaz para isso mesmo? E a verdade é que até aqui Deus tem nos sustentado, nos ajudado, nos amparado. E eu não sei, irmãos. Deus tem falado ao meu coração tantas coisas. E tem usado tantas pessoas para falar conosco sobre o que Ele vai fazer, o que Ele vai realizar através do ministério, através do propósito de Deus nas nossas vidas, em cada um de nós. Porque eu não posso fazer nada, irmãos. Sozinho eu não faço nada. Se você não estiver comigo nesse barco, irmãos, eu paro agora, eu desisto de tudo. Porque essa construção não é uma pessoa. Amém? São pessoas trabalhando junto para o mesmo propósito. Lembra que eu disse? O apóstolo Paulo, ele declara que nós somos como jogadores que está dentro de um estádio, correndo, irmãos. Nós estamos correndo, todo mundo está correndo, mas só um é vencedor. Todos nós estamos correndo para que Ele ganhe, para que Ele seja glorificado. É uma junção de pessoas, uma junção de dons, uma junção de propósito, uma junção de ministérios, de tarefas, no mesmo lugar, que trabalha para um único propósito, de Deus ser exaltado, engrandecido e louvado na terra, irmãos. Aleluia! Então eu declaro nessa noite para você: não corra atrás de profetas. Deus, Ele pode falar com você através dele, mas para confirmar aquilo que Ele já colocou dentro do seu coração. Tudo que nós precisamos já está dentro de nós. Tudo que você precisa já está dentro de você. O Espírito dele, que testifica para você qual é o caminho, a direção, o que você deve fazer. Se você precisar de conselho, eu estou aqui para te aconselhar. Se você precisar de uma palavra, eu estou aqui para te dar. Mas que cada conselho, cada palavra possa testificar no seu coração aquilo que Deus já tem falado para você. E se você não sabe de nada, se você está perdido, se você não tem rumo, eu quero dizer para você que a direção é você se submeter à palavra dele. E aí eu vou te ajudar, te levar para o lugar onde você possa ouvir a voz dele. Nós precisamos ir para este lugar onde nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E para nós encerrarmos, se você quiser colocar de pé, pega a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. A palavra de Deus diz assim, Eclesiastes 11: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Ele fez tudo, eu vou repetir, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela a eternidade. Ele colocou no seu coração um desejo profundo de conhecer a vontade dele, irmãos. É Ele que vai produzir isso dentro de você. Olha a parte B do versículo 11. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sabe o que impede de você conhecer a plenitude dele? É você mesmo. E Ele colocou isso no seu coração. Em outras palavras, Ele colocou a eternidade em você, cara. Tudo que você precisa está em você. Tudo que você necessita está em você. Tudo que você vai ser, tudo que você vai se tornar, tudo que você pode fazer já está em você, está dentro de você. O que nós precisamos é ativar isso dentro de nós através do Espírito de Deus. Aleluia! A verdade, irmãos, a minha oração é para que Deus aumente o nosso desejo, a nossa paixão de realização do propósito de Deus. Que nessa noite Ele possa te pegar pelas tuas mãos e te conduzir. Tão feliz, eu amo
presença, você me faz tão feliz. Oh, Eu Yeshua. amo a tua presença, Sopra você sobre me nós o teu faz Espírito, meu Deus. mas às vezes as minhas lágrimas me encontram. Eu tenho medo de não conseguir. O medo me tira as forças. Conta pra ele os seus medos. Sem desistir. Revele para ele as suas dificuldades, os seus pecados. Sim, Mas revele eu a não ele. vou olhar pra trás. Eu não vou desistir do caminho. Ele vai te ajudar a não desistir. Eu não vou abrir mão de tudo que você sonhou pra mim. Eu não vou. Mas eu não vou olhar pra trás. Eu não vou desistir do caminho. Eu não vou abrir mão de tudo que você sonhou pra mim. Vai valer a pena ter deixado tudo, ter largado todo mundo Seja e ter apaixonado. amado a cruz. Seja hoje Ter seguido queimando, você, incendiado Jesus. pelo fogo dele, pela paixão dele. E vai valer a pena ter deixado tudo, ter largado todo mundo e ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus. Você me faz tão feliz. Eu amo sua presença, você me faz tão feliz. Eu amo. Oh, Yeshua. Yeshua, nós nos sentimos tão insignificantes. Nós nos sentimos tão inferior, tão pequeno, Deus. Por tudo aquilo que o Senhor tem revelado a nós, por tudo aquilo que o Senhor tem falado a nós. Eu sei, papai querido, que esse também é um sentimento dos nossos irmãos. O Senhor tem declarado grandes coisas aos nossos respeitos. O Senhor tem falado coisas tão profundas, Senhor, que vai realizar em nós e através de nós. Mas às vezes nós sentimos isso tão distante. Mas não nos faça, Senhor, olhar para trás. Não nos faça, papai querido, não permita que nós desistimos, porque o realizar, o operar e o realizar, o querer vem de Ti, Pai. E nós nos submetemos à Sua vontade. Nós nos submetemos, Senhor, ao Teu querer, Deus. E não importa o tempo que precise, Senhor, não importa o tempo que for levar, Pai, nós estamos crendo confiantes, sabemos que vamos dar certo como pais, sabemos que vamos dar certo como família, sabemos, papai querido, que seremos restaurados por Ti, Senhor, no âmbito familiar. Nós acreditamos nessa palavra que o Senhor liberou sobre nós. Acreditamos, Senhor, na palavra sobre o nosso trabalho, sobre a nossa empresa, sobre aquilo que o Senhor liberou, Senhor, como a nossa tarefa na terra. Acreditamos, Senhor, no nosso ministério. Acreditamos, papai querido, na palavra que o Senhor liberou para nós. Por isso nós não vamos desistir. Não vamos desistir. Não queremos desistir, não vamos olhar para trás.
Mas aumente em nós, Senhor, o desejo. Porque na jornada, muitas vezes, papai querido, parece que o fogo vai se apagando. Parece que o fogo vai se esfriando. Pode tirar tudo, mas não tira de nós o teu fogo. Não tira de nós o teu Espírito que testifica no nosso coração. Yeshua! O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Queremos o teu fogo, queremos o teu fogo, queremos o teu fogo, meu rei. O fogo nunca apaga. Nunca apagará, não, não. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Nós nos humilhamos diante de ti, Rei da Glória. Acende fogo em nossos corações. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia, Jesus. Tenha compaixão da tua igreja, Jesus. Nós não conseguimos perceber completamente o que Deus realizou, porque somos homens, porque somos falhos. Mas nós sabemos que está aqui dentro de nós, porque o Senhor colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Nós te desejamos, nós te queremos. E não importa qual seja a circunstância, Deus, das nossas vidas, sempre vamos clamar por ti. Sempre vamos clamar pelo teu querer e o teu realizar, pela sua vontade em nós, Jesus. Todo dado inflamável contra a tua igreja, contra os teus filhos, toda potestade, todo principado, todo espírito maligno, nós repreendemos agora, pela autoridade, Senhor, da tua palavra e pelo poder, Senhor, que constitui, Senhor, na tua palavra. Todo espírito maligno caia por terra em nome do Senhor Jesus. Neutraliza agora toda a artimanha de Satanás contra, Senhor, a tua igreja. Eu entrego, Senhor, os teus filhos nas tuas mãos nessa noite. E assim eu oro crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas pela palavra do Senhor. Aleluia. Isso, misture um glória a Deus aí, irmãos. Dê um glória. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos. Aleluia. Pode se assentar por um minuto. Vou mandar um abraço pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. Deus abençoe a todos. É um prazer ter vocês aí sintonizado conosco, nos assistindo. Amém? Todas as quartas-feiras nós temos culto de avivamento, quartas de avivamento, quartas-feiras em chamas. Amém? Vocês estão convidados para estar conosco aqui presencialmente. Amém? Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente às 20 horas. Sexta-feira teremos culto de oração às 20 horas. Amém? Quero pedir perdão aí pela minha ausência. Faz 2 sexta-feiras, se eu não me engano, que eu estou ausente. Amém? Uma foi por conta de um casamento no interior da nossa família. Outra foi porque fomos ministrar no interior de São Paulo. E aí a gente foi com antecedência lá para descansar um pouco na família, na casa da família com a qual nós ficamos. Amém? Mas essa sexta-feira nós estamos aqui para orar, para conversar também, fazer uma reunião rápida, como a gente sempre faz com os obreiros. Amém? Sexta-feira,
às 20 horas, esperamos por todos vocês. Amém? Sábado agora nós temos consagração aos santos. Amém, irmãos? Nós vamos passar um período aqui de adoração, de oração, de adoração e de proclamação. Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? 9 horas da manhã nós iniciaremos a oração. Mesmo que os músicos não cheguem, nós, os intercessores, vamos chegar e vamos orar. Amém, Rafa? Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Os pastores, os obreiros, vamos chegar, vamos iniciar em oração. Depois o pessoal vai chegando, vai pegando junto com a gente o barco aí na oração, e aí a gente adora o Senhor. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? E vamos finalizar com uma palavra, claro, uma palavra breve. Depois nós vamos ficar para comunhão, para confraternização. E isso é muito importante, irmãos, ter você aqui. Amém? Ter você aqui na comunhão conosco, orando aqui, intercedendo, recebendo a palavra. Mas ter você aqui, poder cheirar você, cara, dar um cheirinho no teu cangote, um beijo, um abraço, conversar com você, isso nos torna vivos. Amém? Isso nos faz ser a pedra viva, a igreja do Senhor. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então nós esperamos por você sábado aqui às 9 horas da manhã. Aqui é uma família, irmãos. Não quero que você se sinta deslocado do lugar da sua igreja. Não, eu quero que você se sinta uma família. Ter amigos, ter pessoas, ter irmãos próximos é muito importante. Amém? Então eu espero por você aqui sábado às 9 horas. Se você não está no nosso grupo, que a gente tem um grupo para esse encontro que nós temos aqui, pede para mim o link, ou eu posso te adicionar diretamente lá no nosso grupo. Lá a gente se organiza com o prato de comida que nós vamos trazer. Amém? Os 2 últimos cultos o pastor trouxe frango assado. Prometo para você que não vou trazer frango assado dessa vez. Amém? Vou trazer aqui uma costela, ô glória, uma costela assada. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, vai lá no grupo, vamos se organizar lá para cada um trazer uma coisa diferente do outro, para que a gente possa ter bastante coisa aí para a gente almoçar. Amém? Domingo temos culto da família às 18h30. Eu espero por você e a sua família. Convide alguém, chame seu parente, chame seu irmão. Faça a sua parte como evangelista, profeta, e chama alguém. Amém? Vamos evangelizar aí fora, atrás o pessoal para cá, para receber da palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu acredito que seja isso. Dia 20 vai ser o culto de Natal nosso aqui, onde nós vamos fazer uma confraternização também. Só que vai ser no culto, no horário normal, às 18h30 à noite, tá bom? Vamos cear nesse dia, no culto de Natal. Tenho certeza que será uma palavra maravilhosa, será um tempo específico aqui para nós. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então é isso, irmãos. Se põe de pé. Vamos agradecer a Deus. Amém? Curva a sua fronte. Irmãos, eu quero pedir para você orar pelo Marcos. Amém? Quem está no grupo de oração, se você não estiver e quiser entrar, depois fala comigo também, tá bom? Lá eu pedi para os irmãos orarem pelo Marcos. O Marcos é cunhado de um parentesco nosso, da nossa família, um primo nosso. Ele pegou Covid, né? Na verdade, o sogro dele pegou. E o sogro dele, já por ser de idade, ficou ruim, mas se recuperou. Ele foi internado já faz alguns dias e os médicos desenganaram, irmãos. Amém? O pulmão dele está todo comprometido. Você vê que ironia, né? Um idoso que é risco, né? Potencial de risco, se recupera. E um jovem, provavelmente ele deve ter seus 30 a 38 anos aí no máximo, da nossa idade, né? E está desenganado pelos médicos na UTI. E nós cremos que isso
pode ser revertido através da sentença no mundo espiritual que nós vamos liberar nessa noite. Então eu quero que você levante esse clamor junto comigo. Depois nós vamos orar agradecendo e eu vou dar a bênção apostólica. Amém? Pai, diante da tua presença, Senhor, nós nos encontramos, nós não somos nada, somos apenas os ramos, mas tu és a vida. E pedimos nessa noite que através da nossa intercessão, do nosso clamor, o Senhor possa tocar neste exato momento na vida de Marcos. Toca no pulmão dele. Tudo que foi comprometido, Pai, do pulmão dele, da saúde dele, seja revertido agora pela palavra, Senhor, que nós estamos liberando. Toca agora na vida de Marcos, Pai. Que ele venha novamente, Senhor, sair, Senhor, da sepultura e terá nova vida que o Senhor planejou para ele. Eu não sei qual é o seu propósito nisso, ou seja na vida, ou seja na morte, mas que o Senhor entre agora, papai querido, com um plano de restauração, Senhor, na vida dele, na casa dele, nos familiares dele, papai. Nós acreditamos, Senhor, na cura, na intervenção divina. Nós clamamos para ti, o nome que está acima de todos o nome, o Rei, Senhor, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Doutor dos doutores. O Senhor tem o domínio nas tuas mãos e a tua palavra é a sentença final, a tua palavra é a decisão final. Nós entregamos, Senhor Marcos, nas tuas mãos, meu Rei. Eu entrego, Senhor, essa igreja nas tuas mãos. Nos leva, Senhor, para casa, livre do homem sanguinário, de toda seta maligna. Obrigado, Senhor, por este momento, na tua palavra, nos teus louvores, na comunhão, Senhor, no corpo vivo da tua igreja. Obrigado, papai querido, por mais um dia, Senhor, na tua presença, Senhor. Nos leva para casa, livre do homem sanguinário, de toda seta maligna. Eu entrego, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos. E assim eu oro crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Faça assim com as tuas mãos em posição de receber. Que a graça de Deus, que o amor de Deus e que as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todos hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: que assim seja. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Cumprimenta o irmão que está aí do seu lado. Amém. Pode ir para a tua casa em paz. Que Deus abençoe a todos.